pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar português, tá bom? Iniciando a semana já com uma atividade para sexta-feira, já vou passar isso para vocês, tá? E quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai ter um trabalho bem legal dia 21 na sexta-feira na aula ao vivo, tá? Então a gente vai trabalhar sobre reconto. Coloca a data aí no livro de vocês. Se quiser dar um pause, já copia aquilo ali no caderno, tá? Ou espere e depois copia, tá? Fica a critério de vocês. Vamos lá, reconto. Nesse capítulo você lê um trecho do romance O Saci e conheceu alguns personagens do folclore brasileiro. Agora você vai recontar oralmente uma história do nosso folclore aos seus colegas. Para planejar o reconto, veja algumas dicas para planejar o seu reconto. Com a ajuda do professor, pesquise e selecione a história do nosso folclore. Leia o texto escolhido quantas vezes você achar necessário para conhecer bem a história. Para isso, observe os seguintes elementos: personagens da história, características dos personagens, a forma como um espaço é descrito, a ordem dos acontecimentos, o início e o final da história, tá bom? Ensaie a forma como você vai recontar a história para os colegas. E aí a gente tem uma sugestão aí, que você sabia que na internet há diversos sites de contação de história? No site Fafá Conta Histórias você pode assistir a vídeos e conferir histórias incríveis e divertidas contadas pela Fafá. Isso é uma sugestão, tá? Então tem um site aí, quem quiser pode entrar lá. Então deixa eu explicar pra vocês. Vocês se lembram quando a tia Cris contou aquela história lá do Saci, e do Pedrinho e da Yara? Daquela aventura? Se eu pedisse para vocês contarem para mim novamente, vocês estariam recontando, porque é algo que vocês já ouviram e vocês vão estar contando para alguém. Então, você está fazendo um reconto, contando novamente, certo? Algo que você já ouviu. Você vai contar a mesma história, mas com as suas palavras, vai usar palavras diferentes, mas não pode sair do enredo principal, que é o que aconteceu no início, no meio e do fim, tá bom? Então, isso é um reconto. Eu contar novamente uma história da forma como eu compreendi, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma lenda, tá? E a gente vai recontar para os nossos colegas, tá bom? Então, você vai pensar numa lenda, pode ser do Saci, pode ser da Iara, pode ser do Curupira, pode ser da Vitória Régia, tá? Pode ser do Negrinho do Pastoreio, pode ser do Boitatá. Eu aí já citei mais de 5 lendas que você pode pesquisar. Ou uma dica, coloca o nome da história aqui no YouTube, ouve a historinha, tá? E depois você vai escrever, lembrando que a história na produção de texto tem que ter início, meio e fim, tá? Você vai recontar, você vai escrever essa história no seu caderno. Você vai escrever no caderno, produção de texto para o dia 21/8, reconto. Vamos imaginar que você quer contar a história da Iara. Então, você vai escrever aqui, Iara, parágrafo, e você vai escrever a história da Iara, tá? No mínimo 3 parágrafos, início, meio e fim, e você vai contar a história da Iara, tá? Depois que você contar a história da Yara, você vai fazer um desenho sobre ela. Não precisa ser um desenho da história toda. Pode ser um desenho ou mais, aí fica a critério de vocês. Mas façam bem feito. Não adianta fazer 50 desenhos mal acabado. Escolhe 1, 2 ou 3 e faça. E desenha e pinta e faz bonito. Faz bem feito. Para fazer, faz bem feito, por favor. E aí vai colocar esse desenho no caderno mesmo. Pode ser na página que você fez a história, a redação. Faz a redação aí com no mínimo 10 linhas, tá combinado? Mínimo de 10 linhas, tô anotando aqui, já vou passar pra tia Luciana também. Então, no mínimo, aí a gente utiliza 10 linhas, pensa, tá? Não adianta escrever espaçado, em redação a gente não pula a linha. Escreve esse reconto no seu caderno, faz o desenho no seu caderno, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa redação para você várias vezes de frente pro espelho, tá? Por quê? Agora eu vou explicar, vamos ler a página 25, como vai ser essa apresentação. Vamos colocar em prática? A gente, na verdade, vai colocar em prática no dia 21, na aula ao vivo. Cada um vai ler o seu reconto para os outros colegas e para a tia Cris e para a tia Lu, tá? Porque a gente fica junto nas aulas ao vivo. Veja algumas dicas para recontar a história aos colegas. Na sua vez, vá em frente da sala e apresente-se de pé. Na verdade, a gente não está em sala, a gente vai continuar do jeitinho que a gente chegou, na frente do celular, sem medo, sem vergonha, porque se a gente estivesse na sala, a gente ia ter que contar, tá? Diga o título da sua história e o que você vai contar. Apresente e descreva os personagens, tá? Se eu for falar
Da Yara, eu vou falar, Yara é uma menina que é metade, é um ser do folclore, né? Que é metade mulher, metade peixe. Ela canta para encantar, né? Os piratas dos navios, né? Vai depender da lenda da Yara que você vai pesquisar aí, tá? E aí você vai recontar essa história. Use gestos e expressões faciais para destacar os sentimentos dos personagens, tá? Então, você pode usar medo, felicidade, tristeza, né? Sua expressão facial contando sua redação também tá valendo, tá? Conte os acontecimentos na ordem que ocorreram e mostre aos colegas os desenhos que você fez de cada cena. Empregue a entonação e crie clima de tensão. Pronuncie as palavras de forma clara e varie no tom da voz conforme a cena narrada. Então, eu vou dar 2 sugestões. Você pode ler a sua redação, tá? Tia, eu tenho vergonha de falar só a história sozinha. Não tem problema. Você pode ler a sua redação. Mas aí eu não vou ler na hora, aí fica perdido porque eu nem li o que eu tinha feito antes. Não. Você vai escrever, você vai ler o que você escreveu várias vezes de frente para o espelho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, porque muitas vezes vocês escrevem um texto e vocês nem leem o que vocês escreveram, tá? Então tem que escrever e ler o texto. Escreve, lê o texto, tá bom? E aí no dia 21 você vai ler o texto para a turma, cada um na sua vez, tá? Sem medo, sem estresse. Eu erro, Tia Lu erra. Quantas vezes eu errei aqui e falei, meu Deus, errei. Faz parte, tá? Tia Cris, olha, eu me sinto segura de contar a história para os meus amigos. Beleza, você vai contar a história para os seus amigos, tá? Mas não pode falar, Yara é uma sereia metade mulher, metade peixe, ela canta para os homens ficarem encantados com ela, depois ela leva eles para o fundo do mar e acabou. Não. A gente vai trabalhar, tá bom? Então a gente vai fazer isso e a gente vai ler pausadamente, tá? Pausadamente, não é ler assim, porque eu não sei direito o que eu li e tô lendo na hora. Não. Ninguém vai ler o texto que você escreveu na hora. Você vai fazer essa redação hoje, se possível for, né? E já vai deixar ela pronta. Você vai ler várias vezes para você. Leia a redação. Você não consegue entender o texto que está no livro? Você tem que entender a sua redação. Se você não está entendendo, tem alguma coisa errada, tá bom? Já tive muita dificuldade. Cara, não sei o que eu faço. Chegar na hora você vai me falar, então, qual foi a sua dificuldade? Qual foi a sua dificuldade de fazer a redação? Aí você vai falar, tá bom? Mas tem que estar com essa redação. Fechou? Então, essa é a tarefa de casa, tá bom? E aí, depois, esse seu desempenho da página 25, a gente pode preencher no dia mesmo. Porque aí você vai ver a sua apresentação, vai ver a dos colegas e você vai se autoavaliar. Aí é que vai ser pessoal, tem que ser verdadeiro, tá? E a gente vai fazer isso na página, na página 25 no dia 21. Fechou? Então, essa é a tarefa de casa. Sinônimo e antônimo, matéria nova. Vamos prestar atenção. Leia o poema a seguir sobre outro personagem do nosso folclore. O protetor da natureza. Curupira, curupira, a floresta a proteger, pés para trás, para o lenhador assustar. Curupira, curupira, animais a defender, pés para trás, para o caçador assustar. Curupira espanta a gente malvada, que prende os animais silvestres. Curupira é protetor da natureza, ele liberta os animais presos ao amanhecer. Então essa lenda está falando de quem? Do Curupira, tá bom? E aí nós temos aí 3 estrofes. Então nós temos aqui, ó, eu marquei com lápis, tá? 1 estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes. Quem quiser pode marcar aí as estrofes. Cada pedacinho desse aqui, ó, do poema é uma estrofe. Quando a gente for escrever um poema, aí sim eu posso pular a linha. Numa redação de um texto, de uma história, de uma carta, eu não vou pular a linha no meio da redação, tá? Nesse caso é um poema, tá bom? Seguindo. De acordo com o poema, quem é o protetor da natureza? O Curupira. E aí a gente vai escrever Curupira com C maiúsculo, tá, pessoal? A gente vai escrever lá. O Curupira, tá? Esse C, ele não pode ser assim, tá? Isso aqui é C minúsculo.
Então a gente vai fazer com C maiúsculo, tá bom? Que é nome próprio. A expressão gente malvada usada na terceira estrofe, eu já mostrei onde é a terceira estrofe, faz referência a quem? Tá falando de quem? Né? Aos caçadores, né? E as pessoas que prejudicam a natureza. Então, aos caçadores e as pessoas que prejudicam a natureza. Prejudicam com J, tá? Prejudicam. Prejudicam. Com M no final, tá bom? Corrige, vamos para o próximo. Releia as duas ações do Curupira a favor da floresta e dos animais. Então, deixa eu parar aí antes de começar e falar o que está explicando lá no final, porque a gente vai trabalhar isso, tá? Palavras sinônimas são palavras que têm o mesmo significado. Palavras antônimas são palavras que têm significados opostos, diferentes. Então, se eu falar assim, a caneta é bonita, eu posso dar um sinônimo para bonita, linda. A caneta é linda. Quando eu uso bonita, linda, espetacular, eu estou dando palavras sinônimas, né? Independente de ser uma ou outra, eu estou dando o mesmo significado, está tendo o mesmo sentido. Agora, se eu falar a caneta é feia, a caneta é horrorosa, a caneta é horrível, é o mesmo sentido que a anterior, da caneta é linda? Não. Essas palavras são opostas à linda, à bonita, à maravilhosa. Então, essas palavras são antônimas. Então, palavras com o mesmo significado são sinônimas. Palavras com significados diferentes são antônimas. Iguais, mesmo significado, semelhantes, porque não são iguaizinhas escritas, são sinônimos. Diferentes, antônimos. Fechou? Então, vamos lá. Relê as duas ações do Curupira a favor da floresta e dos animais. Ações é o que ele faz. Por exemplo, qual é a ação que eu estou tendo nesse momento? Falando, gesticulando, ensinando. Qual é a ação que você aí está tendo nesse momento? Escrevendo, ouvindo, aprendendo. São ações, certo? É o que você está fazendo neste momento. É uma coisa que você está fazendo, tá bom? Proteger e defender, né? Que tá aqui, ó. A floresta a proteger, animais a defender. Proteger e defender são palavras que representam ações semelhantes ou contrárias. Tem o mesmo sentido ou tem sentidos diferentes? Proteger e defender. Tem o mesmo sentido, então são palavras semelhantes. E aí a gente vai escrever semelhantes do mesmo jeitinho que tá aqui. Porque eu falo semelhante, quando for escrever aqui, escreve errado. Semelhante com S, com LH. Então, é só olhar a palavra de cima e copiar embaixo, ok? Vamos lá. Contorne a palavra que indica o sentido contrário de proteger e defender. O que é diferente de proteger e defender? Aí, tem cuidar, atacar e amparar. O que é diferente de proteger? Atacar, né? Se eu tô atacando, eu não tô defendendo. Certo? Então, atacar e defender são palavras antônimas, têm significados diferentes, tá bom? Procure no dicionário palavras sinônimas à palavra que você contornou. Agora, você vai falar as palavras que têm o mesmo significado de atacar. Atacar é ofender, estragar, danificar. Então, você vai escrever letra C. Estragar, danificar, ofender. Agora, você vai pesquisar um texto. No texto, a palavra com sentido semelhante a apavorar. E aí, você vai pesquisar aqui, tá? No texto. Semelhante a apavorar. Assustar. Assustar com 2 S. Semelhante a afugentar. Espantar. Contrário a bondosa. Malvada. Malvada com L. Contrário a prende. Liberta. Tá? Já vou botar aí para vocês conferirem, tá? Vocês podem dar um pause e tentar fazer e depois ouvir novamente, tá bom? Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes, como proteger e defender. Antônimos são palavras que apresentam significados contrários, como proteger e atacar. Pode sublinhar isso aí, colocar aí estudar, porque eu posso botar uma questão lá, eu e a tia Lu, perguntando o que é sinônimo e o que é antônimo, para ver se vocês lembram, e é bem fácil, tá? Treinar, ler, porque não é difícil, né? Vamos lá.
Página 28. Leia uma estrofe de outro poema sobre o Curupira. O Curupira, só ternura, inspira os habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira, tá? A palavra mata aí, ela tem dois significados, vocês perceberam? Quem mata ou destrói a mata. Ela está escrito igual, mata. Mas o primeiro sentido da palavra mata é qual? Quem mata, quem destrói, né? Do verbo matar, assassinar. Quem assassina ou destrói a mata, tá? Esse destrói, esse mata. Então vamos lá. Esse aqui que tá, eu vou botar um que eu fiz um retângulo e vou fazer outro que eu fiz uma nuvem. Vamos lá. Esse primeiro aqui que eu fiz um retângulo, tá? É do verbo matar, assassinar. Quem assassina e destrói a mata. Esse mata aqui já é de floresta, tá bom? Então se escreve do mesmo jeito, mas dependendo da forma que você fala ou como ele está na frase, ele vai ter significados diferentes, tá, pessoal? Então presta atenção, ok? Então vamos lá. Vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira, tá? Agora leia o verbete das palavras ternura e valente e destaque no poema. Vamos lá, pessoal, preciso que vocês façam um concerto aí, tá? Que veio um erro no livro. Ternura, tá escrito ternura, SM. Deixa eu apagar aqui e mostrar pra vocês como é que tá. Tá assim, ó, ternura, SM, tá? Quando fica SM, tomara que não caia. Quando fica se cair a gente levanta rápido. Quando fica aqui SM, significa substantivo masculino, tá? Mas o nosso livro está com um erro, tá bom? Ternura, quando a gente fala ternura, a gente fala a ternura. Então, ternura é substantivo feminino, tá bom, pessoal? Então, a gente vai apagar esse M aqui, a gente vai fazer um tracinho nesse M e vai botar um F de substantivo feminino, tá? Eu olhei, pesquisei no Google, pesquisei no dicionário, inclusive estava aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu desmarquei a palavra T de ternura, aqui ó, ternura. Ó, ternura, aqui no dicionário tá, ó, substantivo feminino, tá? Que é a mesma coisa que meiguice, carinho, afeto, tá? Então, ternura é um substantivo feminino, é a ternura. Então, aí no livro tá errado, tá? Apaga esse M e coloca um F. Qualidade de quem é afetuoso e cuidadoso. Aí tem assim, ó, sim. Esse sim, S-N, N, tá? Por que N, tia? Porque é como se fosse uma abreviatura. Para diminuir a palavra sinônimo, senão ia ficar muita coisa no dicionário, é sim. Então, sinônimo de ternura é cuidado, tá bom? E valente, esse ADJ aí significa adjetivo. Adjetivo é quando a gente dá qualidade a alguém. Quando a gente fala algo de alguma coisa ou de alguém. Quando a gente fala qualidade, a gente tem mania de achar que isso é coisa boa. Qualidade é como é, são características, pode ser bom ou ruim, tá? Então, valente, por um acaso, é algo que é muito bom, uma pessoa valente, né? Pessoa corajosa, tá? Aquele que tem valentia e coragem, sinônimo de valente é corajoso. Então, esse sim aqui embaixo é como se fosse a abreviação de sinônimo. Então, aqui é cuidado e aqui é corajoso. Aqui embaixo a gente vai reescrever toda essa parte aqui de cima. Então, a gente vai reescrever isso aqui. Cada linha, na linha que tá aqui. Então, a primeira linha na primeira linha, a segunda na segunda e assim por diante. Todo do jeitinho que tá aqui. Se eu começo com letra maiúscula aqui, eu vou começar com letra maiúscula aqui. O que a gente vai fazer de diferente é substituir ternura por cuidado e substituir valente por corajoso. Lembrando que corajoso, presta atenção, ó. Com J, zo. Corajoso, tá bom? Então, preste atenção para não escrever errado, tá? Então, corajoso. Então, vai ficar assim na primeira linha. E o Curupira, só cuidado, inspira. Na segunda linha, aos habitantes da mata. Terceira linha, mas quem mata ou destrói a mata. Quarta linha, vai ter que enfrentar a ira. Última linha, do corajoso Curupira, tá bom? Cada frase numa linha e fazer a lápis, tá bom, pessoal? Tô colocando até aqui para vocês verem, tá?
Claro que a lápis vai ficar um pouquinho mais para cá. Eu quero essas letras lindas, hein? Continuando. Ao substituir as palavras do poema por um sinônimo, o sentido do texto mudou? Por quê? Não, porque se as palavras são sinônimas, elas têm o mesmo sentido. Se as palavras são sinônimas, elas têm o mesmo sentido, ok? Então vamos lá. Complete as frases com os antônimos das palavras em destaque. Vocês vão fazer, vocês vão olhar aí. Letra A, a palavra em destaque é cheio. Então, você vai completar com a palavra vazio, que é o antônimo, tá? Façam aí, dá o pause, façam. E agora nós vamos corrigir, tá bom? Então, vai ficar letra A. O pote de bolachas estava cheio, as crianças comeram todas e ficou vazio, com Z. As meninas subiram até o topo do morro pela trilha, mas ficaram cansadas e desceram. D-E-S-C-E-R-A-M. Desceram. Descerão. Um M no final. Se ficar com A ativo, vai ficar descerão. Então, elas não desceram, elas ainda vão descer, né? Quando eu boto A ativo no final, é porque ainda vai acontecer, tá bom? Aqui já aconteceu, tá? Depois a gente vai trabalhar mais isso, tá? Vamos lá. O meu quarto é muito escuro, mas eu tenho um abajur que deixa mais claro. A luz do corredor se acende quando alguém apaga, quando alguém passa, pois ela se apaga sozinha. Minha tia fez um suco de maracujá bem forte, mas eu coloquei um pouco mais de água e ele ficou mais fraco. Vesti uma camiseta limpa, mas derrubei nela molho de macarrão e ela ficou suja. Desliguei a televisão e liguei o computador. Perdi meus óculos em casa, mas depois eu os achei, tá? Pode ter uma questão assim, por exemplo, no trabalho ou na prova, tá? Só a linha e você vai completar com marcar a opção com a palavra correta. É uma opção de exercício que a gente pode colocar no trabalho ou na prova, do mesmo formato que a gente mandou lá as últimas provas pelo Google Formulário, tá bom? Vou botar aqui, tá? Pra quem não pegou, peraí. Ok? Vamos lá, página 30. Podem fazer, dá um pause aí e faz. E vamos seguir. Observe as capas dos livros a seguir. O frio pode ser quente? Somos iguais, mesmo sendo diferentes. Olha a diferença do ponto de interrogação e exclamação, né? A entonação da voz. Um é uma pergunta, o outro é uma exclamação. Nas capas dos livros acima, há 2 pares de antônimos. Escreva a seguir. Antônimos, então, são palavras que são opostas, que têm significados diferentes, ok? Então, primeiro é frio e quente, e depois as outras palavras do outro livro que são antônimas iguais e diferentes, tá? Agora, pesquise um sinônimo para cada palavra que você escreveu no item A. Então, frio, gelado, quente, ardente, iguais, semelhante, parecido, diferente, desigual, distinto, tá? Eu vou botar aí para vocês verem, tá? Pinte no diagrama a seguir. Eu não pintei aqui, mas eu vou falar a cor. Então, por exemplo, grande. O antônimo de grande é pequeno. Então, a palavra pequeno eu vou pintar de amarelo, certo? Então, aqui vai ser amarelo. Pouco. O antônimo de pouco é muito. Então, eu vou colocar aqui muito, tá? Muito de vermelho. Triste vai ser alegre. Alegre vai ser de verde, tá? Acordar, dormir vai ser acordar. Então, vai ser de vermelho, tá? Leve vai ser pesado. Pesado vai ser de preto. E alto vai ser baixo, que é azul. Ok, pessoal? Aqui atrás, eu vou botar aqui para vocês verem. É ótimo porque a bateria tá acabando. Aí eu vejo assim, bateria acabando, eu fico louca. É socorro, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Fez? Atrás, nós temos aqui, ó. É um que a gente estudou no capítulo. Então, romance. Romance é uma narrativa fictícia que contém personagens, narrador, tempo e espaço.
Os textos narrativos apresentam uma situação inicial, conflito, clímax, momento de tensão e desfecho. A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada sílaba tônica. Na língua portuguesa, cada palavra possui somente uma sílaba tônica. Quando uma palavra apresenta a última sílaba tônica, é chamada oxítona. Quando a penúltima sílaba é tônica, é chamada de paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é tônica, a palavra é paroxítona. O sinônimo das palavras que apresentam significados semelhantes, como proteger, sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes, como proteger e defender. E antônimos são palavras que apresentam significados contrários, como proteger e atacar, tá bom? Então, isso aí é só a revisão mesmo do que a gente trabalhou no último, durante o capítulo, tá bom? E a gente tem aí um dever de casa para poder fazer. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Eu fico aguardando vocês na quarta-feira. Beijo!